Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo firmado para sempre com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, nos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Louvor, glória, honra sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te traga mais fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo Jesus. Disse Jesus, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Disse também o Senhor, que nada há que esteja encoberto, que não haja de revelar-se. Praticamente, meus irmãos, todos os que são de Deus conhecem essas advertências deixadas por Jesus. Não apenas para a população evangélica, mas para todas as pessoas de todas as partes do mundo. Ocorre que apenas o povo evangélico atenta para a palavra de Deus. E, na verdade, podemos dizer que existem muito mais pessoas negando a Jesus do que parece. Alguns de forma explícita, porque não querem saber do Senhor. São pessoas vazias de Deus, vazias de tudo, vazias de si mesmas, vazias de vida. Existem também os que de forma dissimulada, para atender a algum interesse pessoal, levam os irmãos a negar ao Senhor, ainda que simulando ares de naturalidade. E ainda outros, de forma implícita, e com a sua passividade e inoperância diante das ordens e mandamentos do Senhor, estão desperdiçando
a oportunidade de fazer, meus irmãos, o que de melhor podemos realizar nesta vida. Servir ao Senhor, agradar ao Senhor e preparar a nossa eternidade com Ele. Quando falamos de negar ao Senhor, muitos se lembram imediatamente das pessoas do mundo que dizem não todos os dias para o nosso Deus. Essas pessoas não tomam conhecimento de Jesus e por isso mesmo estão condenadas ao castigo eterno, porque rejeitaram e afrontaram ao Deus dos céus que os criou e nem mesmo se interessam, nem mesmo por curiosidade, a conhecer aquele que os criou e saber para que foram criados. São pessoas, meus irmãos, que decidiram trilhar as suas vidas pelos seus caminhos, pelos caminhos que escolheram, sem qualquer consideração para com a vontade de Deus. E tampouco fizeram caso de todas as advertências que até eles foram conduzidas. No momento seguinte, meus irmãos, nos lembramos de Pedro, um exemplo típico de negação ao Senhor, porque esse trecho bíblico todos conhecem. Pedro se comprometeu a até mesmo morrer por Jesus, mas minutos depois, diante da prisão do nosso Senhor, o negou por 3 vezes consecutivas para salvar a própria vida. E só se deu conta do erro que havia cometido ao ouvir o canto do galo e sentir o olhar de Jesus em tom de advertência a ele. Aí, nesse momento, muitos dentre o povo evangélico realizam o julgamento e a condenação de Pedro por haver negado ao Senhor, se esquecendo dos seus próprios pecados, praticados até o dia de hoje. É como se Pedro fosse o único a negar ao Senhor em toda a terra, em todos os tempos. Lucas 22, 33. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Depois, Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus irmãos, existem pessoas que negam ao Senhor todos os dias e nem se dão conta. Portanto, não julguemos a Pedro. Julgar as pessoas
é prerrogativa do nosso Deus, que não nos delegou essa tarefa. É verdade que Pedro errou, é óbvio, mas nós também erramos. Algumas vezes, ainda mais do que ele. Mas o mundo seria muito diferente, meus irmãos, se todos os que erram e pecam contra o nosso Deus pudessem mudar de vida, como Pedro se arrependeu e ainda serviu a obra de Jesus com tanta dedicação, realizando vários milagres. Não pensem, irmãos, que Deus nos deixou a Bíblia para usarmos como se fosse um conto, para nos distrairmos, para utilizarmos nos momentos de lazer, ou para realizarmos consultas eventuais em caso de necessidade. Não, nada disso, meus irmãos. Deus nos deixou as Escrituras para nos auxiliar na missão que Ele nos confiou, de aprender com os exemplos ali contidos, para conhecermos mais e mais a Ele, o nosso Deus, a cada dia, para não sermos enganados por falsos mestres, para fazermos a vontade dEle, para seguirmos o mandamento que Ele nos deixou, de divulgarmos a Sua palavra até os confins da terra, e para sabermos tudo o que está por vir nesta vida. Jesus veio a este mundo, meus irmãos, inicialmente para os judeus, o seu povo escolhido, que não o aceitou e nem mesmo o reconheceu. E então, quando ele ressuscitou, veio para os gentios, para todos nós que nele cremos, para nos conceder a salvação eterna pela fé nele, pela sua graça. Para isso ele veio. Ele não veio, meus irmãos, preste atenção, para ser negado pela rebeldia e contradição dos homens. Outro grande exemplo de sim para Jesus é o apóstolo Paulo, que negava Jesus continuamente, perseguindo os judeus, e chegou até mesmo a estar presente e consentir na morte de Estevão. Mas um dia, ele foi derrubado do cavalo pelo próprio Jesus, e se rendeu imediatamente ao Senhor, com um sim definitivo e sem restrições. E Paulo, meus irmãos, foi o apóstolo escolhido pelo Senhor para nos revelar o tratado da graça, o evangelho da salvação, a vida pela fé, que ele recebeu do Jesus ressuscitado, havendo sido arrebatado ao terceiro céu. Vejam bem, meus irmãos, a transformação feita por Jesus também na vida do apóstolo Paulo. Romanos 10:16 diz a palavra do Senhor: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu os porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos
a um povo rebelde e contradicente. 2 de Coríntios 12:1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Meus amados, é fácil detectar os pecados dos irmãos, mas reconhecer os nossos, esse é um grande problema. Pedro negou a Jesus por 3 vezes, mas depois disse um sim definitivo para ele, mesmo sem pronunciar qualquer palavra audível. E nós? Quantas vezes já negamos ao nosso Deus? A grande maioria do povo evangélico nega Jesus continuamente, todos os dias, e segue as suas vidas como se fossem as pessoas mais fiéis do mundo, como se estivessem acima de qualquer condenação ou suspeita. Aí não compreendem, porque as bênçãos prometidas não chegam. Possivelmente, algum dia disseram sim para Jesus, quando se converteram e fizeram a sua confissão de fé. Mas esse sim foi seguido imediatamente por uma sequência de nãos. Dezenas, centenas ou milhares. Porque todas as vezes em que não seguimos a uma ordem, a um mandamento do Senhor, o estamos negando. E ainda que não pronunciemos um não com as nossas bocas, o dizemos com o coração e o confirmamos com os nossos atos. Cuidado, irmãos. Quem negar ao Senhor será negado por Ele diante do Pai. Nunca nos esqueçamos de que Deus sonda os nossos corações. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Depois, Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Meus irmãos, Jesus mandou amarmos a Ele, a Deus, acima de tudo. Então, quando amamos mais a qualquer outra coisa, estamos dizendo não para Jesus. Todos dizem e pensam que estão amando o Senhor da forma adequada. Mas quando as pessoas amam ao dinheiro, ao poder, à fama, ou a qualquer outro santo ou Deus, estão negando a Jesus. Estão dizendo não para Jesus implicitamente. Existem pessoas, meus irmãos, que ainda dizem assim: eu gosto do dinheiro, mas amo mais a Jesus. Mas se você sonega o teu dízimo, você demonstra a quem você realmente ama. E desse modo, está descumprindo o primeiro grande mandamento do Senhor, que nos ordena amar a Ele acima de tudo. E está dizendo não para Jesus, com a sua desobediência, porque o dízimo é ordem de Deus, confirmado por Jesus. Negar o dízimo
significa, além de roubar a Deus, confiar mais no dinheiro do que naquele que nos dá todo o dinheiro e tudo mais que temos. E isso sempre gera consequências a curto, a médio e a longo prazo nas vidas dos desobedientes. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Depois, Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Depois, Marcos 12:28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Meus amados, Jesus nos trouxe o Evangelho da sua graça, mas as pessoas continuam realizando jejuns, vigílias, subindo aos montes e descendo as águas. Ou seja, prossegue na lei de Moisés, realizando as práticas do judaísmo, mesmo não sendo judeus. E dessa forma, estão dizendo não para Jesus. E será que o judaísmo salva alguém? Não, meus irmãos. Os judeus são salvos não por causa do judaísmo, mas porque Deus é fiel à promessa que havia feito aos seus antepassados. Mas viver nas práticas judaicas significa rejeitar a graça de Jesus e a única forma de salvação para todos nós, gentios, inclusive para os judeus. Observem, irmãos, como o apóstolo Pedro, judeu e pregador da lei de Moisés, chegou a reconhecer publicamente o único caminho para a salvação como sendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 7:6.
porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Depois, Atos 15, 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Meus amados irmãos, Jesus mandou amarmos ao próximo como a nós mesmos. Mas o mundo está transbordante de ódio e corrupção. E onde está o amor? Mesmo entre o povo de Deus, constatamos que o amor de muitos se esfriou. As pessoas se tornaram egoístas e só pensam em si mesmas. E assim negam continuamente a Jesus. Poucos estão dispostos a ajudar a um irmão, porque na verdade não amam nem a si próprios. E ao negar e desprezar o Deus da salvação e adotar para si os valores do mundo, estão demonstrando que não são da salvação. Jesus já nos advertiu de que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Depois, 1 de João 2,15. Não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus mandou prestarmos culto a Ele, somente a Ele. Mas as pessoas dizem não para Jesus, porque não aceitam nem reservar apenas algumas horas de todas as 168 horas que o Senhor nos concede durante toda a semana. Não aceitam reservar algumas horas para agradecer ao Senhor, para se dedicar exclusivamente
a Deus. Alguns irmãos encontram toda forma de desculpas para não cultuar o Senhor e ainda querem ser salvos para viver no paraíso, lugar de louvor ao Senhor, esse Senhor que hoje eles rejeitam. Além disso, existem aqueles irmãos que comparecem à congregação, mas o seu objetivo não é o de cultuar e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos recebidas, mas falar das vidas dos irmãos, fazer fofoca e gerar intriga entre os irmãos. Existem também aqueles e aquelas que vão aos cultos apenas na esperança de encontrar um par. Não compreendem que o Senhor conhece todas as nossas necessidades e que se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas, no tempo certo, o Senhor acrescenta às nossas vidas. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois, Jeremias 25:6. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Depois, Provérbios 6:16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Depois, Lucas 12:29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Meus irmãos, Jesus mandou perdoarmos e pedirmos perdão aos irmãos. Mas as pessoas não conseguem perdoar e nem reconhecer os próprios erros para pedir o devido perdão. A grande maioria só consegue visualizar as culpas dos outros e assume uma pretensa perfeição diante dos demais. Talvez essa seja a área mais difícil para o ser humano. Tudo devido à soberba e dureza de coração da grande maioria das pessoas. Poucos estão dispostos a se arrepender pelos erros cometidos contra os irmãos. Logicamente, meus irmãos, isso representa um sonoro não para Jesus, que se sacrificou entregando a sua própria vida para nos perdoar todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e nos dar a salvação eterna. Todos querem perdão de Deus e dos irmãos, mas poucos querem perdoar. Então, consequentemente, ficam privados do perdão do Senhor e da vida eterna que Ele nos concede com tanto amor, a despeito de todas as nossas falhas e todos os nossos pecados
cometidos contra os irmãos e principalmente contra ele mesmo. Mateus 6, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Depois, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Depois, Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, diante de tudo que aqui expusemos, imaginemos se o galo cantou para Pedro quando negou a Jesus por 3 vezes, quantas vezes o galo não cantaria todos os dias para tantos irmãos da comunidade evangélica? Eu acho que todos os galos do mundo seriam roucos, afônicos. Nos despojemos, irmãos, portanto, dessa postura arrogante de realizar acusações aos irmãos e voltemos os nossos focos para nós mesmos. Aceitemos com humildade, mas sem resignação, a nossa condição de pessoas imperfeitas. E então nos arrependamos e busquemos mudar as nossas vidas. Digamos agora, em alta voz, em viva voz, um sim para Jesus. Dizer sim para Jesus, mesmo que não seja da forma audível, em espírito, significa afirmar um compromisso com Ele de fidelidade incondicional, aceitar a soberania dEle, conhecer e obedecer aos seus mandamentos. Significa também nos libertarmos, meus irmãos, de todos os resíduos do judaísmo e aceitarmos com gratidão a graça que Ele nos concede. Significa também, meus irmãos, abandonar a vida carnal e passar a viver em espírito, pela fé em Jesus e na sua obra. Isso é o que o Senhor espera de nós. A vida é simples quando decidimos seguir ao Senhor e aos seus mandamentos, porque assim é como Deus fez a vida, simples. O homem é quem a tem complicado com a sua rebeldia e com a sua recusa em obedecer a Deus. Ninguém é capaz, meus irmãos, de predizer quanto tempo de vida nos resta, mas todos somos capazes de dizer, neste momento, um sim definitivo, permanente, eterno, para o nosso Senhor Jesus. E fazer a vontade dEle pelo resto das nossas vidas, aceitando que Ele realize o nosso desejo. A nós, que fomos por Ele predestinados para a salvação, cumprindo a sua promessa de nos conceder a vida eterna junto a Ele. Você sabe, meu irmão, qual é a diferença entre a crítica construtiva e a destrutiva? A destrutiva não possui qualquer conotação positiva, porque não te dá a opção de acertar,
enquanto que a construtiva vem sempre acompanhada da alternativa de se retornar ao caminho adequado. O caminho é Jesus. Aliás, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, digamos sim para Ele. Quem é de Deus, escolhido por Ele, predestinado por Ele, se ainda não disse, certamente algum dia irá dizer um sim verdadeiro para Jesus. Diga sim, meu amado irmão, minha amada irmã. Senhor, eu te amo acima de tudo. Retire do meu caminho tudo que me afasta de ti. Conduza a minha vida pelas tuas mãos. Transforma-me como você transformou a Pedro e a Paulo e a tantos outros. Eu quero ser cada dia melhor, mais fiel a ti. Senhor, eu renuncio definitivamente ao mundo e à carne. Eis-me aqui, pronto para te seguir e te servir. Usa-me, Senhor, no nome de Jesus. Glórias a Deus. E agora, fiquemos, meus amados irmãos, no centro da vontade de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus.